E vamos embora para mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E vamos lá, vamos falar de Libertadores, sem falar de fase prévia. Vamos falar de fase prévia mais ou menos, mas sem falar diretamente de fase pré-Libertadores, né? Estaremos na fase de grupos, mas vamos dar aquele panorama geral, porque já está sendo apelidada... Já está sendo apelidada de pior Libertadores da história, etc. Um filme que a gente já viu lá em 2023 e a gente sabe como é que foi o final, né? Mas vamos abrir esse vídeo aqui falando sobre Nino, cara, porque saiu, foi um alvoroço muito grande. A gente estava até em live na hora no Jornada KTO 1902, quando saiu uma matéria do Lucas Ribeiro lá no jornal O Globo, dizendo que o Fluminense está apalavrado com o Nino, e que estava esperando o fim da temporada para abrir conversas com o Zenit. Diz aqui que o Fluminense vai tentar abrir negociação com o time russo após o término da Copa do Brasil, já na posse do Matheus Montenegro, que ele tem o desejo de voltar ao Fluminense e que está apalavrado com o Fluminense. E aí, assim, eu vou ser muito sincero, tá? A matéria do Lucas Ribeiro não tem nenhum erro, baseado na minha apuração e na apuração de todos os repórteres ali que estão cobrindo o Fluminense. Ele só utilizou uma palavra diferente, gente. Talvez até valesse um crédito ali pra quem já deu a notícia, mas enfim, apalavrado, a gente tá falando isso daqui há um bom tempo. Até teve uma página do Flamengo que deu uma zoada nisso. Falou, beleza, já foi 1%, agora falta 99%. Porque todo mundo aqui do Brasil sabe que o desejo do Nino é voltar ao Fluminense. O desejo prioritário do Nino seria voltar ao Fluminense inicialmente. Então, estar apalavrado com o Nino é algo que a gente já vem abordando há muito tempo, tá? A grande diferença é a negociação com o Zenit. Que Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, seja lá quem quiser o Nino, que é um grande ativo no mercado nesse momento, porque é um bom zagueiro já testado aqui no Brasil e que não tá querendo voltar porque deu errado na Europa. É um zagueiro que, se não fosse para a Rússia, talvez estivesse ainda na seleção brasileira, estivesse indo para a Copa. O Nino, ele vai... Quem for negociar com o Zenit vai ter dificuldade, porque o Zenit não joga fácil a brincadeira. E eu já falei aqui várias vezes, a minha maior preocupação é porque o Nino precisa voltar ao Brasil. Na matéria que ele até detalha mais a questão, que eu já falei aqui algumas vezes, mas não gosto de ficar reforçando o tempo inteiro. O Nino teve um filho pouco depois que ele foi. Ele acertou sua ida para a Rússia. Ele e a esposa dele descobriram que o filho deles tinha síndrome de Down, né, o Antônio, é o segundo filho do casal, ele já tem uma filha, e aí, enfim, na Rússia, vocês imaginam como é que é? Eu tive minha segunda filha agora, sei o tamanho da dificuldade que é ter 2 filhos, morando perto da minha mãe, perto dos meus sogros. Imagina, então, né, você na Rússia, mesmo tendo todas as regalias que o jogador tem. Então isso tudo, esse desespero do Nino para voltar pro Brasil é o que mais me dá medo, porque se o Fluminense não chegar a um acordo com o Zenit, mas outro clube, Palmeiras, por exemplo, chegar, talvez ele aceite, entendeu? Isso force ele a aceitar. Então essa é a minha preocupação. Agora, em relação a estar apalavrado, isso aqui não tem novidade. Até tem uma imprecisão aqui na matéria que diz que o Nino está de férias no Rio de Janeiro. O Nino não está de férias no Rio de Janeiro, está de férias no Brasil, volta a jogar lá em março, mas neste momento ele está na casa da família da esposa, lá em Mojimirim, tá? A gente já tinha trazido essa informação, eu até fui olhar agora à noite, ele postou um story ali cortando cabelo numa barbearia lá de um amigo deles lá de Mojimirim. Então o Nino não está no Rio de Janeiro, né, pensando em reuniões e etc, ele está lá em Mojimirim, em São Paulo, na cidade da família dele. Então, a princípio, esse apalavrado aí é só uma nova forma de escrever tudo aquilo que já tinha sido publicado, tá? Uma nova forma de você beber água também é nas garrafinhas da Gold Case, tá? Não sei se você tá ligado. Que é aquela forma de você beber água sempre gelada. Um ótimo macete, né? Capinhas da Gold Case também. Pô, tá de sacanagem que voltou. Pô, eu acabei de pegar uma capinha da Gold Case. Deixa eu até botar o meu celular aqui, ó. 14 Pro. Ah, é porque pro 14 Pro, especificamente pro 14 Pro não tinha. Então, beleza. Capinhas da Gold Case é o seguinte. Você comprou 2, paga uma só. Então a capinha tá pela metade do preço. E aí, especificamente pro meu modelo, eles não estão com a capinha Grená. Mas olha essa capinha aqui, sensacional, do Fluminense, com esse Infinity Wine. E eu sempre faço questão de destacar. Gente, parece que a Gold Case é tricolor, tá? Porque, ó, Infinity Wine, seria um Grená, né? Um vinho, um Grená, e Infinity Green.
Ou seja, o verde, também que já combina totalmente com o Fluminense. Então você pode ir lá na Golcase e eu te dou sempre essa dica. Vem aqui e olha os modelos que tem. Eles têm case anti-impacto também, tem case com MagSafe, tá? Então aproveita, lá o link vai estar aqui na descrição para você ir lá na Golcase. Tem capinha, mas como eu falei, tem garrafa térmica, tem copo térmico, tem muito produto do Fluminense e de várias coleções também, tá? A gente está falando de coleção infantil, estamos falando de coleções de fora também dos produtos ali de Fluminense, de outros times de futebol, de NFL, de NBA, Netflix, de um monte de coisa. Então vai lá e aproveita. A gente fala aqui agora, cara, sobre Libertadores. Teve uma página que fez ali, eu confesso que eu não vou saber dar exatamente os créditos a ela, então peço perdão, é uma página sudaca, né, uma página sul-americana, mas que parece até Cruz de Malta Maps, né, que parece até a página do Vasco, mas a gente sabe que não é a página do Vasco, o Vasco vai jogar Libertadores. Mas vamos lá, cara, que fez esse mapa aqui com todos os classificados até agora para Libertadores. Eu já vou dar um panorama de quem falta, tá, aparecer nessa lista aí, para vocês entenderem. Mas vamos lá, cara. A primeira reação que você tem quando você olha esse mapa todo aí, e eu concordo, é você pensar, cadê os multicampeões? Cadê os gigantescos de cada país? E por que eu tô falando isso? Porque, beleza, a gente olha aqui no Brasil, pô, estão indo, o Mirassol tá indo. Pode vir que ser que vem o São Paulo, mas você não tá vendo São Paulo, você não tá vendo Corinthians, você não tá vendo o próprio Atlético Mineiro, que costumeiramente é um time que recentemente joga todas as Libertadores também. Ainda assim, pô, tá indo o Botafogo, que é o campeão do ano passado, tá indo, os últimos campeões estão indo. Se você pegar os títulos desde 2019 até agora, todos os campeões estão lá. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Então, tá geral aí, né? Então, do Brasil, beleza. A representação tá indo até ok, à exceção do Mirassol. Agora, e não que o Mirassol não mereça, tá? Tô falando de tamanho de clube. Na Argentina, eles têm lá os 5 grandes, né? Para Libertadores, eu desconsideraria o São Lourenço. Mas o São Lourenço não tá aí. O River Plate não vai. O Boca tá ali, né? O Racing e o Independiente. O Independiente já sabe que não vai e o Racing tá na final do Clausura. E ou vai Racing ou vai Estudiantes. O Estudiantes eu respeito como um grande. Então qualquer um dos dois que for, beleza, é grande, tá? Estamos falando de time grande. Mas assim, é Boca, ou Estudiantes ou Racing. Não tem o River Plate, o Argentino Júnior foi campeão lá atrás. Lanús, Rosário Central, Platense e Independente Rivadavia, que é o Mirassol deles. Então assim, realmente não é isso tudo. Você pega os outros países ali, países que têm, né, menos representatividade, mas tem time muito grande. Não tem Colo-Colo no Chile. Tá indo o Coquimbo Unido. Eu quase comprei uma camisa do Coquimbo quando tava lá em Santiago. Desisti porque achei a do Santiago Wanderers mais maneiro. Mas é esse escudo marotão aqui. O O'Higgins e a Universidade Católica. O outro aí do Chile vai vir da final da Copa do Chile, que tá entre o Huachipato e Deportes Limache. A final é hoje. Você vai ver aparecendo a artezinha hoje lá, de Huachipato ou de Deportes Limache na Libertadores, e você vai ver comentários em redes sociais falando, é a pior Libertadores da história. No Uruguai, Nacional e Peñarol se cuspirem já estão na Libertadores. Liverpool e o Juventude, né, lá de Portugal, do Uruguai, tá classificado também. Aí, também, o que vem depois disso também, se não for o Danúbio ali, a maior parte dos times não tem história nenhuma, não tem tradição nenhuma em Libertadores do Uruguai. Então, o Uruguai, beleza, tá indo normal. Agora, o Paraguai, não tem o Olímpia. Libertad, Cerro Porteño, o Guarani e o 2 de Maio, que é da fronteira com o Brasil, já expliquei isso aqui em outro vídeo. Não tem o Olímpia. Então, já não temos Colo-Colo, não temos River Plate, não temos Estudiantes, não temos o Olímpia. Na Bolívia, beleza, estão indo aí os principais times mesmo, né? Eles estão lá, o Always Ready já tá praticamente na fase de grupos, né? Detalhe aí de saldo de gol. Bolívar ou The Strongest, o Bolívar tá 1 ponto à frente, faltam 2 rodadas, um dos dois vai pra Libertadores direto, pra fase de grupos. Faltam 2 rodadas, o Bolívar tá 1 ponto à frente. Quem ficar atrás vai pra pré, e pra pré 1, tá? Então é bem provável que quem ficar atrás não chegue na fase de grupos. E aí a outra vaga que tá faltando, que não tá aí, tá entre Blooming, que não tem altitude, e Nacional de Potosí, que tem uma altitude bizarra. Então, se for o Nacional de Potosí, os 4 times da Bolívia é de 3.600 metros acima do nível do mar pra cima. Mas a Bolívia não tem tradição nenhuma. No Peru,
Aí estão indo os 3 principais times, Sporting Cristal, Alianza Lima e Universitário. Mas nenhum deles tem grande tradição, então, né? E tá indo o Cusco FC, que é o antigo Real Garcilaso, altitude bizarra. Então, nesse ponto aí tá, né? Ainda tem a decisão entre Cusco e Sporting Cristal para definir quem vai para a fase de grupos e quem vai para a Libertadores. Mas assim, o Peru não é um país com muita tradição também. No Equador, aí a situação é a seguinte, já está confirmado a LDU, beleza, né, a única equipe equatoriana campeã de Libertadores, está indo o time ele com grande tradição. O Del Valle, que tem sido um time chato e que há mais de 10 anos aí está habitando a Libertadores. Tá indo a Universidade Católica de Quito, que não joga desde a década de 80, só tem jogando Sul-Americana, então esse cai um pouquinho o nível. E Barcelona e Emelec, Barcelona de Guayaquil e Emelec também de Guayaquil, um dos dois vai para a pré-Libertadores. Aí beleza, se for principalmente o Barcelona de Guayaquil, já foi finalista, sobe um pouquinho o nível, né? Beleza, mas nada demais. E na Colômbia, cara, cadê o Atlético Nacional aí na Colômbia? Cadê o América de Cali? Tetravício, Atlético Nacional, tricampeão. Cadê o Deportivo Cali, que já foi pra final? Cadê? Cadê o Once Caldas, que já foi campeão? Não tem, não vai ter, tá? Na Colômbia, o regulamento lá é difícil, só não é pior que o do Equador, mas enfim. Tem uma final agora do Clausura entre o Tolima e o Júnior. Se der Júnior, o Júnior de Barranquilla vai pra Libertadores. Se der Tolima, aí o Atlético Nacional vai para a Libertadores. O Atlético Nacional pode estar na Libertadores, seria um tricampeão, mas depende do Tolima ser campeão. E um outro que não tá na arte aí é o Independiente Medellín, ex-clube do Germancano, que o Germancano é ídolo, vai para a Libertadores. Pode ter Independiente e Atlético Nacional na Libertadores. Mas assim, de tradição, o Atlético Nacional não tá. E da Venezuela, nenhum tem tradição, né? Enfim. Mas vai aí o Carabobo, vai o... Esse aí eu tenho que ler o nome, tá? O Carabobo. Caraca, vamos lá. Pelos escudos ali, não reconheci. Tive que vir buscar aqui. Universidade Central, que é esse Uzinho aqui. O Deportivo Laguaira e vai o Deportivo Táchira também, que não tá aqui na imagem. Então assim, cara, a última Libertadores que a galera ficou falando que era uma Libertadores fraca, que não tinha um monte de time, foi a Libertadores 2023, que simplesmente o Peñarol não se classificou para aquela Libertadores. No Peru, o Universitário não se classificou, pegando os maiores times. No Paraguai, a Olímpia foi, beleza, no Paraguai foram os maiores times mesmo, mas no Equador, a LDU não foi, a única campeã não estava, assim como o Emelec também não estava. Na Colômbia, a gente também não viu o América de Cali, mas esse daí já não vai há um tempão. Na Argentina, River Plate não foi, o River Plate foi, perdão. River e Boca foram. Quem não foi o Independiente, o Estudiantes também não estava nessa. Então, assim, é uma Libertadores que está se encarando, pelo menos na história e na potência dos times, uma Libertadores um pouco mais frágil, tá? Eu até peguei esse tweet aqui do Yuri Santana, porque ele fez um recorte dos times que estão indo para pré-Libertadores, né? Enfim, a segunda fase, né? Você vai ter que... Eu já citei todos os times que estão classificados, mas assim, nada de muito absurdo, né? Alguns de altitude e tal, mas a gente entra na Libertadores do ano que vem olhando para uma Libertadores frágil, mas que a taça é igualzinha. Eu gosto de comparar, porque aí a galera às vezes entende, e uma comparação ruim porque é com um rival, mas boa porque dá para ter a noção. A taça da Libertadores do Flamengo de 2019, que eles tiraram, fizeram um mata-mata de respeito ali, né? Tiraram Internacional, tiraram Grêmio, ganharam o River na final. É a mesma taça da Libertadores que eles ganharam em 22, fazendo a final com o Atlético Paranaense, a semi com o Vélez, pegando times bem mais frágeis em outras... O Barcelona de Guayaquil, né, nas quartas... Nas quartas não, na semi, enfim. Então isso foi 21, perdão. Foi a semi de 21. Mas enfim, foi uma campanha ridícula, assim, de adversários. É a mesma taça, gente. E a comparação que eu sempre faço, a mesma Copa do Brasil, a taça que a gente ganhou em 2007, fazendo uma campanha contra times mais frágeis. Brasiliense na Série B, Figueirense, Atlético Paranaense, Bahia na Série C. A mesma taça que o Sport ganhou no ano seguinte, tirando Palmeiras, Internacional, Vasco e Corinthians. É igualzinha. Então esse negócio de
Ai, mas a Libertadores é maior e não sei o quê. Meu amigo, eu quero ser campeão. Discussão se foi maior, se não foi, isso aí fica pra torcedor. Mas só discute. O Botafoguense só tem o direito de discutir se eliminar São Paulo, Penharol, ganhar a final do Atlético Mineiro e tal. É maior do que você eliminar Olímpia, Inter, Boca Juniors. Só tem porque eles ganharam. Se eles tivessem perdido, não tinha discussão de nada. Então esse negócio de Libertadores fácil e etc. é uma discussão muito mais relacionada a grupos, o que a gente pode enfrentar, a análise, do que necessariamente uma discussão se vale ou não vale o título, tá? Se inscreve, deixa o like, passa na Golcase, hein? Tamo junto, até a próxima, valeu.